Olá, meu irmão, olá, minha irmã, um bom dia, talvez uma boa tarde, uma boa noite, não sei que hora você está vendo essa devocional, mas eu gostaria de estar com você neste momento. Eu estou aqui com a palavra do Senhor para nós tratarmos acerca dos ensinamentos que traz essa palavra. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem que o Senhor tem trabalhado no meu coração nesses dias e eu gostaria que você me acompanhasse. Desde já te agradeço e digo para você que a melhor parte você já fez. Você já clicou, você já iniciou, e eu peço para que você continue comigo e eu com você, para que nós possamos extrair o melhor que a palavra do Senhor tem a nos falar neste momento. Então eu quero trazer para vocês acerca de Daniel. Gostaria de falar hoje acerca do profeta Daniel. E logo no início deste capítulo, que eu gostaria de tratar com vocês esses poucos minutos, eu gostaria de falar da época em que a terra vivia, o que acontecia neste momento. Judá, Israel, tinha sido tomado, agora é a hora e a vez do Império Babilônico. E a primeira providência do rei foi para que separassem jovens, valorosos, fortes, vigorosos, valentes, conhecedores de toda a sabedoria e de toda a ciência. Então, isso ficou a cargo do chefe, do encarregado dos eunucos. E quando esses jovens foram separados, dentre eles foram separados Daniel, Ananias, Azarias e Misael. O Daniel quase que a gente sempre chama pelo nome, mas os outros que a gente conhece muito mais como Sadraque, Mesaque e Abidnego foram nomes dados pelo próprio eunuco. Então, na verdade não eram esses seus nomes. Mas enfim, o que aconteceu? A primeira ordem foi que é a seguinte: a partir daquele momento então, o rei estabeleceu que eles comeriam aquilo que o rei estabeleceu, que eles beberiam aquilo que o rei estabeleceu e que eles falariam um dialeto, na língua dos caldeus, aquilo que o rei estabeleceu. Mas eu gostaria de trazer aqui a sua atenção para um versículo importante desse primeiro capítulo, que traz a seguinte expressão: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não contaminar. Em algumas traduções, até que eu mais gosto, diz assim: decidiu Daniel. Em algumas traduções ainda mais interessantes diz: decidiu firmemente Daniel. Irmãos, uma decisão firme, uma decisão consciente, uma decisão estabelecida na fé, assim como Daniel tomou agora, não é para qualquer um. Isso é para gente resolvida, é para gente que está totalmente resolvida com a sua fé em dia, com o temor no Senhor, na sabedoria, no princípio da graça do Senhor firmado na palavra. E Daniel decidiu firmemente e propôs no seu coração não se contaminar com aquilo que o rei estava propondo para ele. Ora, Daniel sabia que existia ali um grande risco e um grande perigo em tudo isso, com certeza. Homem de Deus como era, percebeu que ali existia uma grande cilada e que eles poderiam estar caindo, certamente cairiam. E é algo que nós hoje, nós não temos de modo geral uma visão ampla espiritual para perceber todas as ciladas que os reis, que governadores, que pessoas que criam suas próprias disciplinas, que criam suas próprias leis, querem impor sobre nós. E nós, por falta de embasamento, conhecimento na palavra, temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, nós caímos nessas ciladas. Eu gostaria de chamar a sua e a minha atenção, como já foi chamada nesta semana, para que nós
não venhamos deixar de nos atentar, para que não deixemos de nos atentar a esta verdade que traz a palavra do Senhor. Decidir firmemente não se contaminar. Sabe, irmãos, nós vivemos num mundo em que os héteros, os homens, as mulheres, não querem mais se casar. Mas os homossexuais estão fazendo briga para se casar, briga para se ter filhos, para ser reconhecidos. Tem algo muito estranho, diferente em tudo isso. E aí isso estende a todos os demais âmbitos da sociedade, dos demais assuntos, dos demais temas. E nós, por falta de conhecimento, de intrepidez na palavra do Senhor, estamos ficando à deriva, estamos ficando para trás, estamos deixando correr. E essas pessoas, com suas vãs filosofias, com suas vãs doutrinas, com seus vãos pensamentos, têm empurrado goela abaixo daquele que se diz cristão, mas muitas vezes um cristão despreparado. E o próprio cristão, que somos nós mesmos, daqui a pouco estamos chorando junto com eles, dando os ombros. Ao invés de ensinar-lhes a verdade, nós já provamos do manjar, já estamos tomando do vinho, estamos falando o dialeto e a língua deles. E eles colocam sobre nós que nós estamos errados, que nós estamos interpretando a palavra do Senhor de forma errada. E aí é um grande risco, é um grande perigo que nós estamos correndo e nós estamos vivenciando esses momentos. Agora, mais que nunca, mais firmemente. E pasmem, irmãos, pasmem. Eu creio que ainda hoje a igreja, cambaleando da forma como está, que nós estamos vendo que é uma igreja cambaleando na fé, ainda é uma grande pedra no sapato dessas pessoas que deturpam a fé, que deturpam o entendimento, que deturpam os pensamentos, deturpam as doutrinas. E elas, com suas vãs filosofias, querem que nós a aceitemos, que nós a acolhamos e que nós façamos pior, que nós façamos parte desse time, que nós sejamos coniventes. Mas não, nós devemos ser como Daniel, decidir firmemente, irmãos, não se contaminar, não se contaminar. Daniel sabia do risco que ele corria, sim ou não? Daniel sabia dos riscos de vida que corria? Claro que sabia. Ele sabia que estava colocando o seu pescoço em risco perante essa decisão? Sim, irmãos, claro que sabia. Daniel sabia dos riscos que corria. Mas ele sabia outra coisa também muito importante. No Deus, ele sabia muito bem no Deus em que ele acreditava e no Deus a quem ele orava, no Deus a quem ele pedia sabedoria, no Deus em que ele pedia a graça todos os dias, orando, jejuando, buscando ao Senhor. Irmãos, é isso que faz a diferença. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós temos a sabedoria do Senhor, nós não negociamos os nossos princípios. E eu gostaria de trazer para você o versículo que está descrito no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 23. Bem facinho de guardar. Está escrito lá o seguinte: a verdade não está à venda. O entendimento não está à venda. A sabedoria não está à venda. O discernimento, a disciplina não estão à venda. Irmãos, nós devemos parar de vender aquilo que é inegociável nas nossas vidas. Nós devemos parar de entregar, muitas vezes entregar de graça, aquilo que é princípio fundamental, moral, ético, cristão das nossas vidas. E é hora de nós dizermos: não, permita-me não me contaminar com as iguarias do rei. Então, nesse pensamento, você pode fazer desafios para qualquer pessoa. Você pode desafiar a qualquer um com essa fé, com essa graça que Deus te concede. Porque ainda nesse versículo 9 do primeiro capítulo diz que Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Se ele deu para ele, ele poderá dar para você em todo momento em que você for firme, em todo momento em que você for fiel. A mesma graça que operou
na vida de Daniel perante o chefe dos eunucos, ela vai operar em você, vai operar em mim, desde que façamos com intrepidez no Espírito Santo, com coragem, que nós tomemos a decisão que Deus espera que tomemos no momento oportuno. Então eu gostaria de deixar essa palavra com você, porque Daniel, ele desafiou o eunuco. Ele disse para ele assim: experimenta, disse ao eunuco, experimenta, eu peço 10 para os seus servos, 10 dias, nos dê no lugar de todas essas coisas aí, que o rei está querendo empurrar a goela abaixo, eu quero legumes, e eu quero te desafiar, se depois desses 10 dias, que nós não seremos melhor do que todos os que foram separados. E Deus ouviu o pedido do servo Daniel, ouviu o pedido. E ao final desses dias, os semblantes dele estavam melhores do que todos os demais que estavam sendo alimentados e dirigidos e direcionados de acordo com aquilo que o rei havia determinado. Era apenas o princípio, era apenas o trabalho, esse era apenas o trabalho inicial do rei para a contaminação da vida daqueles que ele achava importante de ter as suas mentes mudadas e transformadas. Então eu gostaria de colocar essa decisão na sua vida, esse momento de decisão na sua vida, e te dizer o seguinte: o diabo está andando firmemente contra você, te procurando, onde ele pode te pegar, porque você é valioso nas mãos do Senhor, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele sabe do seu potencial, ele sabe que você tem uma vida com Deus, ou já teve uma vida com Deus, conhece os princípios da palavra do Senhor, ele sabe quem você é, ele sabe o que você pensa, e ele sabe o potencial que existe dentro de você, que às vezes você mesmo nem se alertou, se atentou para isso, mas o inimigo conhece, assim como ele conhecia o potencial que havia na vida desses jovens aqui. Então pense nisso, irmãos, pense nisso. Eu gostaria de terminar esse momento de devocional lembrando com você um versículo que está descrito no Salmo de número 11. O salmista diz assim: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Irmãos, vamos lutar para que os fundamentos não se corrompam. Vamos lutar para que os firmamentos, aquilo que nós aprendemos como base, que eles não caiam por terra, que eles não sejam tomados de assalto por vãs filosofias. Vamos lutar pela verdade que é a palavra do Senhor. E diante de tudo aquilo que aprendemos, vamos permanecer firmes. Não vamos nos deixar ser levados por qualquer vento de doutrina, mas façamos como Daniel. Decidiu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias propostas pelo rei. E aí nós estaremos cumprindo a palavra do Senhor. Estaremos correndo riscos? Sim, certamente. Mas nós não somos desse mundo, irmãos. Nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos a um reino celestial. E esse dia está próximo. E toda vez que Jesus falava, principalmente o que está descrito no capítulo 24 de Mateus, quando ele fala do fim, vem logo em seguida a seguinte mensagem: acautelai-vos dos que pregam as vãs doutrinas, porque é nesse momento que chegam as vãs doutrinas, e nós estamos no fim e estamos vivenciando os tempos das vãs doutrinas. Fica aí o alerta, fica aí a mensagem para todos nós. Que Deus te abençoe, te guarde e que essa palavra possa frutificar na sua vida e você, através dela, possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, todos os seus amigos, compartilhando e comentando e vivendo a palavra. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.